Olá, turma Primeiro Info. Bom dia para vocês. Então, essa semana eu quero mostrar para vocês um aplicativo e um quadro que podem estar auxiliando quando a gente quer determinar a geometria de uma molécula, tá? Então, esse programa que eu vou usar com vocês está aqui, né? É um aplicativo online, vocês acessam fet.colorado.edu, vocês vêm aqui em Química, tá? Eu vou colocar ali embaixo, disponibilizar no Siga A para vocês o link. E aqui no aplicativo, então, ele tá em HTML5, né? Existem esses dois, esse aqui que é o bem básico, né? E esse aqui que nos permite visualizar um pouco melhor, né? Vou começar por esse bem básico aqui, eu já abri o outro aqui do lado, tá? Vamos só ver aqui. Vou abrir esse outro aqui para vocês, ó, tá? Então, nós temos esse quadro aqui que eu disponibilizei para vocês, que seria importante vocês desenhar, imprimir, colar no caderno de vocês. Enfim, vocês têm esse material no caderno de vocês, tá? O que esse quadro aqui nos dá? Bem, ele nos dá nas colunas informações que são importantes. Nessa primeira coluna nós temos o número de nuvens ao redor do átomo central. Aqui nós temos a fórmula eletrônica, a orientação das nuvens com o ângulo, a disposição no espaço dos ligantes e o nome que nós damos para essa geometria, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente fazer é a estrutura de Lewis, né, para a gente poder determinar a geometria de uma molécula. A gente primeiro faz a estrutura de Lewis, né, que a gente já fez várias nas aulas anteriores, né? A gente distribui os elétrons da camada de valência, né? A gente precisa escolher um átomo central. Quem que é o átomo central? Normalmente é o átomo que está em menor quantidade, né? O átomo mais diferente. Por exemplo, aqui no caso nós temos CO2, né? Você vai ver que o átomo central é o carbono, porque eu tenho 2 oxigênios e apenas um carbono. Então, o carbono que está em menor quantidade acabou sendo o meu átomo central. E ao redor dele eu distribuí os outros átomos. Aqui eu tenho 3 átomos diferentes. Mas o carbono é meu átomo central porque é ele que estabelece ligações tanto com hidrogênio quanto com nitrogênio. O hidrogênio, por exemplo, não faz ligação com nitrogênio, né? Só com carbono. Então, como é o próprio carbono que estabelece ligação com esses dois átomos, ele acaba sendo o átomo central. Tá? Então, nós vamos começar por vendo modelos, né? Em química, nós usamos modelos para representar, porque o uso de modelos nos possibilita ter uma compreensão melhor de como as coisas funcionam no nível submicroscópico, porque nós não temos acesso visualmente a nada disso. Então aqui, por exemplo, ó, 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, o que a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência nos diz? Que os elétrons da camada de valência, eles se repelem para obter a maior distância possível entre eles. Então, vocês vejam que toda vez que eu tento movimentar, ó, isso aqui eu tenho uma ligação química, né? Eu tenho uma ligação química, mas, na verdade, eu tenho aqui uma nuvem eletrônica. Elétrons estão sendo compartilhados. Aqui eu tenho outra nuvem eletrônica. Só que, nesse caso, a nuvem está compartilhando elétrons. Vocês vão ver que toda vez que eu tento aproximar, ó, há uma repulsão. Porque carga negativa repele carga negativa. Então, ao mesmo tempo que o núcleo desse átomo aqui, que é mais eletronegativo possivelmente, mantém atraído os elétrons entre eles, desse átomo aqui, os elétrons também se repelem mutuamente, né?
Vocês vão ver aqui que essa geometria aqui é uma geometria linear, né? Por que que ela é uma geometria linear? Porque está em linha reta, basicamente por essa razão. Aqui nós podemos ver o ângulo, né? Vocês vão ver que se eu retirar uma ligação simples, colocar uma dupla, botar mais uma dupla, botar duas duplas, também é linear, né? Mesmo eu tendo as ligações duplas, tá? Então aqui vocês vão perceber, né, que eu tenho então toda vez que eu tiver um átomo central com duas nuvens eletrônicas, eu sempre vou ter uma geometria linear. Não importa se eu tiver duas duplas, né? Ou, por exemplo, eu vou tirar uma dupla e vou botar uma simples, né? Vocês vão ver que o ângulo de ligação continua sendo, e a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência nos diz que tem que ser essa distância, ó, porque é a máxima distância de repulsão possível, ó. Eu tento girar isso aqui, ó, tento inverter, né? Sempre, por mais que a molécula dê uma contraída, vai voltar esse espaçamento de 180 graus aqui, tá? Então, eu mostrei para vocês esses dois casos, né? Duas ligações duplas e uma simples e uma dupla. Se eu tiver três átomos, três ligantes, três nuvens, aliás, ao redor do átomo central. Então, vamos imaginar que o átomo central é o enxofre. E eu tenho três nuvens. Vocês vão ver que no caso do enxofre aqui, ó, uma das nuvens aqui em cima, eu tenho os elétrons, mas não são ligantes. São elétrons que não estão fazendo ligação química, né? Vocês viram que o ângulo de ligação aqui já mudou, né? Aqui eu já tenho um ângulo de 120. Se eu somar 120 aqui, mais 120 aqui, mais 120 aqui, vai dar 360 graus, que é o número de graus que eu tenho num círculo completo. Da mesma forma que antes, quando eu tinha 180, 180 mais 180, 360 graus. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma dupla, uma simples, estão vendo? Eu acabei de montar o SO2, ó. Tá? E vamos imaginar, então, que eu vou tirar agora essa nuvem eletrônica aqui e vai entrar um outro átomo aqui, ó. Tá vendo? No lugar da nuvem. Nós vamos ver que continua o mesmo ângulo, mas agora eu tenho uma geometria diferente. Nós chamamos essa geometria aqui de trigonal plana. Por quê? Porque se vocês forem analisar, nós temos aqui um triângulo equilátero, ó, fazendo um desenho aqui por cima, ó, nós temos um triângulo perfeito, ó, trigonal plana. Aqui está trigonal planar porque foi feita uma tradução do inglês para o português pelo Google e nessa tradução ficou assim, mas o correto é trigonal plana, né? Vejam vocês, então, né, que são duas situações. Nas duas, nós temos três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Aqui o átomo central, o enxofre. No primeiro caso que eu mostrei para vocês, então, nós tínhamos apenas uma nuvem eletrônica aqui, né? Ou seja, não há uma ligação química. Os elétrons estão aqui, mas não tem um átomo onde eles estão compartilhando. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos um tipo de geometria que nós chamamos de angular. Aqui a tradução não foi feliz, né? Chamamos de geometria angular. Se nós temos três átomos ao redor, tirando então aqui, nós já temos a trigonal plana. Né? Um outro tipo de geometria. Ó. Vocês vão ver que a repulsão sempre acontece nos pares eletrônicos, né?
Então, são os dois casos em que nós temos três nuvens eletrônicas, tá? Então, agora eu gostaria de mostrar uma outra situação para vocês. É uma situação em que nós podemos ter 4 nuvens eletrônicas. Aqui nesse caso, temos 2 nuvens aqui que não estão fazendo ligação química, né? E temos 2 átomos ligados. Vocês vão ver que sempre tem repulsão dos pares eletrônicos. Agora o ângulo é de 109,5 graus. Então vocês vão perceber aqui, vocês estão percebendo aqui, que aqui a geometria é angular, né? Angular. É o que está sendo colocado aqui. Se eu tiver 3 átomos ligantes, ó, tirar uma nuvem, botar mais um átomo, ó. Vocês viram que a geometria já não é a mesma coisa, ó. Agora nós já temos 109,5 graus aqui, mas nós temos uma pirâmide. Então, aqui nós temos a geometria, ó, piramidal, tá? E se eu substituir essa nuvem, então, aqui, ó, trigonal plana, estão vendo? Ó, coloquei mais um átomo, agora nós temos a geometria tetraédrica. Vocês vão ver que nós temos repulsão máxima, formando esses ângulos de 109,5 graus aqui, né? Todos os lados são iguais, por isso tetraedro, né? Na verdade, nós temos um triângulo aqui, um ali, um lá embaixo e um aqui do outro lado, né? São 4 lados iguais, o que nos dá o que nós chamamos de geometria tetraédrica, tá? Então, essa tabela aqui é uma tabela bem importante para isso. Eu vou abrir de novo aqui o FET para mostrar para vocês. Vocês podem usar, porque na aula de hoje vai ter alguns exercícios para vocês fazerem. Não são muitos, mas tem. E semana que vem nós temos uma avaliação. É a nossa terceira avaliação e última avaliação deste semestre. Então, nós vamos ver aqui. Vamos sair desse básico aqui. Ó. Vamos ver algumas moléculas reais agora. Algumas moléculas reais, então. Vamos ver a molécula de água, ó. Então, a molécula de água, vocês vão ver que eu tenho um oxigênio, 2 hidrogênios, eu tenho 2 pares de elétrons não compartilhados, né? Então, a geometria dessa molécula é uma geometria angular, ó. Vocês vão ver que é o que está mostrando aqui. Na verdade, eu tenho 4 nuvens, né? Só que apenas 2 átomos ligantes, por isso que a geometria é angular. Tá? Aqui nós temos, ó, o gás carbônico, ó. Tá? O gás carbônico, ó. Quantas nuvens eu tenho? Quem que é meu átomo central? O carbono. Quantas nuvens eu tenho? 2. 1, 2, né? Então, 2 nuvens ao redor do átomo central. A geometria vai ser sempre linear, com ângulo de 180 graus. 180 graus, tá? Vou pegar outra molécula aqui, ó, SO2, tá? Vocês vão ver que eu posso ter o SO2 ou o SO3. O SO2 tem esses 2 oxigênios ligados e o SO3 vai ter um outro oxigênio aqui, ó, ligado, né? Se eu tiver o SO2, vocês vão ver que a geometria ela é angular. Vamos ver aqui se nós achamos o nosso aqui, ó. SO2, ó. Geometria é angular. Se eu substituir essa nuvem aqui, se aqui tiver um outro átomo de oxigênio fazendo uma ligação química, ó, eu vou passar a ter 3 átomos ligantes ao invés de 2. Aqui, apesar de eu ter 3 nuvens eletrônicas, eu só tenho 2 átomos ligantes. Ó, 3 nuvens, mas 2 átomos ligantes.
Por isso que essa geometria é angular. Se eu substituir aqui por um outro oxigênio, aqui nesse exemplo eu não tenho como fazer. Mas se eu substituir aqui por um outro oxigênio, eu vou ter uma geometria angular, né? Uma geometria, uma geometria trigonal plana. Aqui eu tenho angular. Se eu botar mais um oxigênio aqui ligado a essa nuvem eletrônica, e o enxofre pode compartilhar com mais um oxigênio? Pode, porque ele tem essa nuvem eletrônica disponível para isso. Aqui ele não vai conseguir fazê-lo, mas aqui ele vai conseguir fazer essa ligação. Então nós teremos nesse caso um tipo de geometria chamado trigonal plano, né? Trigonal plano. E assim nós vamos tendo outros exemplos, né? Aqui nós temos, apesar dessas nuvens eletrônicas, aqui o ângulo vai ser de 180 graus. Fluoreto de xenônio. Aqui nós temos uma trigonal plana, né? Mas por que é trigonal plana? Porque esse oxigênio não tem mais uma nuvem eletrônica, mas se ele tivesse mais uma nuvem eletrônica, seria piramidal, né? Está aqui como trigonal plana. Se tivesse mais uma nuvem eletrônica aqui, seria piramidal, seria uma pirâmide. Vamos ver se a gente acha aqui, NH3, ó. NH3, vocês viram? Tem os 3 átomos, mas tem 3 ligantes e 4 nuvens eletrônicas. Então, a geometria é piramidal, trigonal piramidal, né? Nós chamamos no Brasil só de piramidal, mas pode ser também trigonal piramidal. No caso do metano, olha só, a geometria é tetraédrica. Nós temos 4 nuvens e 4 átomos ligantes, ó, 4 nuvens, tá? Quais são as? Aqui não está aparecendo as nuvens, está aparecendo as ligações químicas, mas são 4, né? 1, 2, 3, 4. Só que todas as nuvens estão ocupadas, né, com ligações químicas. Por isso que a geometria é tetraédrica. Então, essa semana vocês têm uma lista de exercícios para fazer, não são muitos, e vocês podem estar usando esse aplicativo aqui para vocês estarem resolvendo esses exercícios, tá? É um aplicativo bem fácil de ser usado.